Existe algo no mundo que não está vivo, mas pode te matar. Não é um vírus, não é uma bactéria e não tem DNA. É uma estrutura que desafia as leis da biologia e é impossível de ser destruído. Se você for infectado hoje, não há remédio, não há cirurgia e não há esperança. A medicina chama de prion, mas os cientistas o conhecem como a partícula do apocalipse cerebral. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como uma única proteína torta pode derreter o seu cérebro e por que a ciência está em pânico com o que descobriu recentemente. Fique até o final, porque a forma como isso espalha vai mudar seu conceito sobre o que você coloca na mesa. Para entender o perigo, você precisa entender o que é um prion. Imagina que as proteínas do seu cérebro são como peças de origami, perfeitamente dobradas. Elas fazem tudo para funcionar. Agora imagine que uma dessas peças venha com um defeito, uma dobra errada. O prion é exatamente isso, uma proteína defeituosa. Mas ele tem o poder sinistro. Quando ele encosta em uma proteína saudável, ele obriga a se dobrar errado também. É um efeito dominó macabro dentro da sua cabeça. Milhares, milhões de proteínas começam a se deformar, criando aglomerados que mantêm os seus neurônios. O resultado? Seu cérebro começa a ficar cheio de buracos, exatamente como esponjas de lavar louça. É por isso que essas doenças são chamadas de encefalopatias, espongiformes. E o pior de tudo, como o prion não é um ser vivo, seu sistema imunológico não o detecta. Ele entra como um espião e destrói tudo por dentro, sem disparar um alarme. E o pior, esse inimigo é imortal e ele não tem cura. E por que não tem cura? Aqui é onde a situação fica realmente assustadora. Você pode ferver o prion a 100 graus Celsius e ele continua ativo. Você pode mergulhá-lo em álcool puro, radiação pesada ou até em formol e ele não sofre nenhum dano. Em laboratórios de segurança máxima, os instrumentos usados em pacientes com prions muitas vezes precisam ser descartados ou destruídos em incineradores industriais, porque a esterilização comum de hospitais não é o suficiente. Se um médico opera alguém com essa condição e usa o mesmo instrumento em você, mesmo que ele tenha sido lavado, o prion pode estar lá esperando. Houve casos documentados de pessoas infectadas por eletrodos cerebrais que foram limpos rigorosamente, mas que ainda carregavam a proteína torta. Não existe antibiótico porque ele não é uma bactéria. Não existe antiviral porque ele não é um vírus. É apenas uma estrutura física persistente que não aceita ser destruída. A prova de que isso pode dizimar populações veio da Papua Nova Guiné, nos anos 50. Uma tribo chamada Fore estava morrendo de uma doença chamada Kuru, ou a doença do riso. As pessoas perdiam o controle do corpo, tinham acessos de risos históricos e morriam em meses. O que os cientistas descobriram foi chocante. A doença era transmitida por rituais canibais. Eles comiam os cérebros dos parentes mortos como sinal de respeito. Ao fazer isso, eles ingeriam os prions, mas não pense que isso é coisa do passado ou de tribos isoladas. A famosa doença da vaca louca, que aterrorizou a Europa nos anos 90, é exatamente a mesma coisa. O gado era alimentado com o resto de outros animais. O prion saltou para os humanos e centenas de pessoas morreram de forma terrível, perdendo a memória e coordenação e sanidade em questão de semanas. E a pergunta que não quer calar: onde esses prions estão escondidos hoje? Atualmente, uma variante está explodindo na floresta dos Estados Unidos e Canadá. A doença do cervo zumbi. Os animais perdem o medo de humanos, ficam babando e definham até a morte. O problema? O prion desses animais é exatamente resistente e sobrevive no solo e na água por anos. Se um cervo infectado morre no pasto, o solo continua contaminado. Se o gado comer aquela grama, o ciclo recomeça. Os especialistas estão em alerta máximo
tentando descobrir se isso pode saltar para humanos novamente através da carne de caça ou de agricultura. Estamos falando de um patógeno que pode ficar adormecido no seu corpo por 10, 20 ou até 50 anos antes de dar o primeiro sintoma. Você pode estar carregando a sua sentença, agora mesmo sem sentir absolutamente nada. A verdade é que os prions nos mostram quão frágil é a vida humana diante de uma simples proteína mal dobrada. Cientistas agora investigam se a doença como Alzheimer e Parkinson não seriam, no fundo, formas mais lentas da doença priônicas. Se isso for verdade, estamos diante de um inimigo que está na mesa todos os dias. A resposta final sobre como deter o prion ainda não existe, mas a cada dia que passa, um relógio corre contra a humanidade. Você teria coragem de comer uma carne sem saber a procedência total depois de saber disso? O que você acha que os laboratórios estão escondendo sobre esses novos surtos? Comenta aqui embaixo sua opinião, é fundamental para furar essa bolha de silêncio. Se inscreva para continuar recebendo os alertas que ninguém tem coragem de dar. Proteja sua mente, porque o inimigo já aprendeu a destruí-la.